Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo hoje 88, o Espírito da Verdade, do Lições Fraternais, nosso programa aqui onde nós fazemos a nossa reflexão acerca de um livro espírita e esse livro nos remete ao Evangelho e aí a gente faz a reflexão, a gente faz um momento de introspecção e esse é o nosso momento. Que bom ter você aqui comigo hoje. Vamos refletir, vamos ler hoje o capítulo 88 do Espírito da Verdade, de Tocaia. Luiz Borges, denotado tarefeiro da causa espírita, em São Paulo, atravessava calmamente a Avenida São João, na capital bandeirante, quando foi alvejado por um tiro de revólver, estabelecendo-se o rebuliço. Populares e guardas, assobios e exclamações. Pobre moço desconhecido e armado foi preso e trazido à presença da vítima. Borges mostrava-se assustado, mas sereno. A bala atingira simplesmente o livro que sobraçava de mão encostada ao peito. E esse livro era o Evangelho segundo o Espiritismo, com que se dirigia a certa reunião em favor de um enfermo. Peço desculpas, o tiro foi casual, rogou o jovem pálido. Os policiais, contudo, retinham-no furiosos. Luiz Borges, no entanto, buscando a paz, abriu o volume chamuscado e falou: vejamos a mensagem do Evangelho. E, ante o assombro geral, leu, na página aberta, as belas referências do capítulo 10. Bem-aventurados os que são os misericordiosos. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Quando Borges terminou a ligeira leitura, o moço preso ajoelhou-se na rua e começou a soluçar. Só então explicou que ali se achava de tocaia para assassinar o próprio irmão que o havia prejudicado num processo de herança e prometeu desistir de semelhante propósito para sempre. Hilário Silva. De Tocaia, capítulo 88, faz menção ao capítulo 10 do Evangelho, bem-aventurados os misericordiosos, item 3, perdoai para Deus vos perdoe. O que quer dizer aqui? A gente viu uma história dentro de outra história, não é verdade? Porque ele estava indo lá para a sua reunião, Luiz Borges estava indo para a sua reunião no Centro Espírita em favor de um enfermo. Vamos pegando o contexto. Acontece isso desse tiro pegar nele, acertou o Evangelho, e ele, diante daquela situação, assustado, porém sereno, faz o quê? Abre o Evangelho e lê e cai bem no tema bem-aventurados os misericordiosos. Com o intuito do quê? De perdoar aquele que lhe desferiu um tiro. Veja só, a capacidade de Luiz Borges de interpretar e aplicar a regra divina, a regra de Jesus, naquele mesmo momento. E não é para surpresa, conforme a história, aquele moço, na verdade, a intenção dele era o quê? Era alvejar o irmão dele por conta de uma herança. Vai vendo, o intuito daquele rapaz era o quê? Era assassinar o próprio irmão por conta de uma herança. A lição ali serviu para ele, né, para aquele rapaz que cometeu o disparo, porque ele, naquele momento que ele viu a situação, que ele se deparou e que nada de mais grave aconteceu, em que pese foi relativamente grave, mas não teve consequências maiores, que poderia ter, ele para, reflete e faz o quê? Não vou fazer mais nada disso, porque aqui que não aconteceu nada. Graças a Deus estava essa outra criatura que não sofreu nada, mas já me ensinou sobre o perdão, e eu acho melhor o perdão porque o arrependimento veio na hora, né? Então, para-se tudo por ali. Luiz Borges perdoa, aquele ali perdoa o irmão dele, e essa é a lição, é a indulgência. Luiz Borges foi indulgente com aquele rapaz que desferiu o tiro, e, ao mesmo tempo, aquele rapaz que desferiu o tiro perdoaria o irmão ali porque viu que consequência poderia ter a atitude dele. Essa é a história do que fala. E a indulgência, que teve Luiz Borges, é aquela capacidade de perdoar. E até onde a gente caminha com isso?
Até onde, essa é a reflexão do texto, né? Até onde a gente pensa nisso? Porque é muito fácil, eu já repeti aqui, e como eu sempre digo, não sou repetitivo, tampouco o evangelho, tampouco os livros. Somos nós que temos a dificuldade de executar as lições de Jesus. Essa é a realidade pura e simples. E nós temos que admitir isso. Para quê? Para que isso fique latente e quando eu me deparo naquela situação, eu faça de forma diferente. Eu não faça mais o habitual. Eu mude o meu hábito para que o meu hábito mude para melhor. Essa é a realidade. E aqui, quanto de nós temos essa capacidade de praticar a indulgência? Porque, é o que eu digo, o que eu ia repetir é isso. Quando sou eu que faço, eu tenho inúmeras justificativas. Eu tenho N razões para justificar, alegar aquela minha atitude, se foi errada, mas eu tenho justificativas. Eu tenho uma escusa para, olha, mas eu só cometi aquilo por causa disso, mas ele já me prejudicou daquela forma, mas isso aconteceu por causa disso, por causa daquilo. Tenho histórias, tenho justificativas, sem fim. Quando é o outro, aí eu quero que a lei seja aplicada, aí eu quero que ele seja punido, aí eu quero que ele pague pelo que ele fez, aí eu clamo justiça, quando na verdade está transvestido, né? Tá enrustido ali nessa justiça, vingança. Então esse é o chamamento. E isso é ausência de indulgência. Porque para mim, eu quero o perdão, para o outro, eu quero a lei. E aí esse capítulo vai falar exatamente do que no item 3. Perdoai para que Deus os perdoe. E a gente aprendeu isso já onde? Lá no Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Quando eu faço a prece do Pai Nosso, perdoai as minhas dívidas, perdoai os meus pecados, assim como eu perdoo os meus devedores, assim como eu perdoo aquele que me tem ofendido. Então vai vendo. Acontece que quando eu faço a prece no automático, na rapidez, eu engulo esse raciocínio, eu passo por cima disso e não me dou atenção. Mas essa é a lei que Jesus nos ensinou. Você quer o perdão? Perdoe. Não existe outro caminho. E para isso vem Francisco de Assis também nos ensinar que eu seja luz ao invés de sombra. Não é? Que eu leve o amor em vez do ódio. Não é? Que eu perdoe para ser perdoado. Que eu mais ame do que seja amado. Para quê? Eu preciso praticar isso. Essa é a essência. E aí, a gente aprende o que nessa liçãozinha, no Evangelho? Jesus vem nos ensinar essa capacidade do perdão, de que forma? Que o perdão é aquele saco de pedra que a gente carrega, porque a gente fica com mágoa, a gente fica com ressentimento por N questões, por N motivos, mas a gente não se liberta. Perdoar a si próprio também faz parte. Perdoar pelos meus erros. Eu estou em fase de evolução, eu estou em fase de progresso. Eu estou no caminho progressivo. Então, que eu erre menos, essa é a questão. Que eu não queira só acertar, mas que eu erre menos. Mas vai fazer parte do meu processo ainda de vez em quando eu errar. E se eu errar, eu tenho a humildade, que é outra lição que Jesus nos ensina também, para eu praticar o quê? O perdão. Se a pessoa quer acertar o meu perdão ou não, é outro assunto. Mas a minha parte, eu já me desfiz daquele fardo pesado. Eu já me perdoei. Eu já perdoei ao outro pelo que ele me fez. Eu peço perdão por aquilo de errado que eu fiz. Essa é a ideia do perdão. É não carregar esse peso, essa enfermidade que nos aborrece, que nos entristece, que nos deixa amargo. Né? E aí, através do Evangelho, Jesus também nos ensina que se você tiver que repreender alguém, sabe aquele negócio? Se você tiver que repreender alguém, repreenda no privado, de uma forma reservada. Não faça isso na frente dos outros, faça isso de forma reservada, de forma discreta. Mas se você tiver que elogiar, elogie em público. Enalteça a pessoa em público. Não é? Se ela fez a coisa certa, enalteça em público. E ele diz isso no Evangelho, de que forma? Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Está vendo? Então, se eu percebi que algo me ofendeu, que algo, conversa em separado, conversa de forma reservada e diz, olha, isso me desagradou, mas te perdoo, sem problema nenhum. E o perdão tem que ser espontâneo, é como caridade. O perdão faz parte dessa caridade.
a gente aprende já aqui com esse livro, com o Evangelho, já vem caminhando e aprendendo, que a caridade é de N formas, não é só aquela esmolinha que a gente dá, não é? A gente já está abatido nesse assunto. E aí entra uma questão, o poder do perdão, né? O perdoar consiste no esquecimento das ofensas recebidas. O perdoar, na verdade, ele quer dizer o quê? Esquecer as ofensas ou os sentimentos atrelados à ofensa, a elas? Porque, veja bem, quando eu sou ofendido, aí eu guardo aquilo para mim e fico remoendo aquilo com um certo ódio, com um ar de vingança, com aquele sentido de vai ter a hora dele, vai ter a hora dela, eu vou ter a oportunidade de dar o troco. E aí vem a lição de Chico que nos ensinava assim, feliz daquele que na hora de dar o troco, perde o interesse. A melhor coisa é que a gente ainda não tem essa percepção aflorada, mas o que a gente tem que fazer, na verdade, é deixar esses sentimentos de raiva, vingança, ódio, ira, de toma lá da cá, eu tenho que fazer igual, eu tenho que devolver na mesma moeda. A gente já aprendeu através do Evangelho. Se lhe desferir um tapa numa face, ofereça a outra. O que é isso? É o amor. Ofereça algo diferente. Se a pessoa tem aquilo para dar, o problema é dela, não é verdade? Então, vem aí também no Evangelho, vem lá no João, capítulo 20, versículo 23, se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas, se não perdoarem, eles não são perdoados. Não é uma moeda de troca, mas não faça para o outro o que você não quer para você. Então, se você quer o perdão, perdoe. Essa é a lição de Jesus. É simples. Quem dificulta as lições, quem dificulta a vida, somos nós. É como sempre digo, não adianta, nós dificultamos. E o livro Estude e Viva, do Chico Xavier, no capítulo 33, ele diz a seguinte frase: a ciência do perdão, todavia, tão indispensável ao equilíbrio quanto o ar é imprescindível à existência, começa na compreensão e na bondade perante os diminutos pesares do mundo íntimo. Então, lá dentro de mim tem que começar a ser mudado e fazer com que esse perdão se torne hábito. Assim como a caridade, assim como o amor, assim como a humildade, tudo isso é prática diária. Então, eu vou entendendo que o perdão é indispensável ao meu equilíbrio para que eu fique bem e para que eu também deixe os outros bem, e assim a gente caminha e evolui junto. Faça a sua reflexão aí. O que você achou do texto? O que você achou de Tocaia, esse texto que nós lemos hoje? Agradeço a sua companhia e espero você no próximo capítulo de Lições Fraternais. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.